Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira, meio de semana, falando para toda a Baixada Santista e hoje com a presença de dois convidados que eu reputo da maior importância, o meu amigo Luciano Marques, Luciano que somos amigos em primeiro lugar e é uma pessoa que eu sempre valorizo o trabalho de luta em defesa dos direitos humanos. Né? O Luciano é uma pessoa que sempre trabalhou nessa área, nesse tema, defendendo os direitos humanos, não só dos portadores de necessidades especiais, mas do ser humano de uma forma geral. Está aqui com a gente, vai falar um pouco das conferências municipais. Tenho também a presença do Dr. Armando de Matos Júnior, advogado que tem um trabalho muito representativo na nossa região e que, sem dúvida nenhuma, vai poder esclarecer e comentar diversos temas. Luciano, eu vou começar o programa. Nós temos uma imagem de um caso que aconteceu fora do estado de São Paulo, se eu estiver enganado. Foi Maringá. Opa. Os caras puseram... O cara estacionou na vaga de deficiente e adesivaram, né? Olha só. Adesivaram o carro do cara inteiro. O cara ficou bravo, hein? Com azulzinho e a cadeirinha acima. Eu não sei, deu tempo de fazer tudo isso no carro? Será que não é uma ação de marketing isso aí, Luciano? Foi uma empresa que fez, é um grupo de pessoas que fazem esses movimentos, essas incertas pela cidade de modo geral. Mas o cara que está no carro, ele realmente não... Será que ele não sabia disso aí? Não, ele não sabia, ele ficou bravo, inclusive. Você viu que ele sai cantando pneu. Olha só, o cara parou na vaga de deficiente e ele não consegue nem enxergar. Não consegue. E aí esse grupo é um grupo, então? É um grupo de pessoas, eles fazem ações de protestos, sim, enfim, né? Sim. Pela cidade e tal. Ficou engraçado, Eu achei bem interessante, cara. Agora, assim, enquanto ele vai limpar o carro dele, quem sabe ele não reflete um pouquinho sobre o respeito ao direito alheio, né? Porque eles desrespeitaram ele, né? É verdade. Desrespeitaram o patrimônio dele, porque, quem sabe, né? Eu meio acho... Ele está numa vaga de deficiente, né? E é importante, primeiro quero dar boa tarde a você, Luciano, obrigado. Ó, quase bateu o carro agora, então, aí ia ser pior. Eles põem até nas calotas, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria no CQC, fizeram uma matéria olha aí, vamos terminar de ver o vídeo. Aí o guarda multando ele também, uma outra pegada de frente agora do veículo. Sim. Caramba, os caras puta trabalho, hein? Os caras capricharam, ficou bem bonito. Ficou bonito, ficou artístico, né? Artístico. O cara ficou bravo mesmo, olha aí. Oh, meu Deus. O doutor Armando tá rindo. Mas é curioso, é engraçado mesmo, né? Não deixa de ser um ato de protesto curioso. Agora, Luciano, eu vi uma matéria no CQC recentemente, ali na Assembleia Legislativa, eles presenciando um desrespeito total de assessores, de pessoal usando as vagas de deficiente. Agora, me explica uma coisa que eu vi uma das pessoas entrevistadas no dia dizer o seguinte: não, mas o deficiente também tem que procurar uma vaga em outro lugar. Qual é a necessidade da vaga exclusiva para o deficiente próximo ao local que ele vai descer? Essa é a primeira questão. E segundo, também nós temos que tomar um pouco cuidado, porque eu vejo em algumas vagas de deficiente, às vezes passa o carro e desce um cara que a deficiência dele não é nada que impeça ele, por exemplo, de parar um pouco mais distante de um local. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar no teu programa e falar para os teus telespectadores, né? Mais um pouco sobre as pessoas com deficiência. Eu sempre aposto que a discriminação e o preconceito acontece pela falta de informação. À medida que você nos brinda, oportunizando a nossa presença para falar das pessoas com deficiência, a gente vai elucidando as dúvidas e, consequentemente, diminuindo os preconceitos. Então, com relação à tua pergunta, primeiro nós vamos ter que voltar na história. Porque quando se pensou na lei, na vaga para a pessoa com deficiência, é óbvio que a gente pensou na pessoa com grande dificuldade de locomoção. Não foi por outro motivo. Primeiro, considerando-se que as calçadas estão aí numa situação, e não é Santos, é em qualquer lugar, né? As calçadas, essa questão de cada um faz a sua, tem gente que faz, tem gente que não faz, e as manutenções ficam essa precariedade. Então, tentando aproximar uma pessoa que de fato tem dificuldade de se locomover pelo meio urbano,
foi colocado, então, as vagas, e você repare que elas sempre são próximas de algum estabelecimento público, ou público ou privado, mas de uso coletivo. Então, por exemplo, prefeitura, teatro municipal, cinema, shopping, dentro dos shoppings, perto do elevador, quer dizer, para diminuir o máximo possível o trajeto dessa pessoa que tem uma dificuldade de locomoção. E é lógico que depois a lei veio evoluindo e hoje todas as pessoas com deficiência têm direito. Né? Então, eu questiono também, eu também acho que é complicado. Veio na carona e tem gente que realmente não precisa de usar a vaga, mas usa. Porque a lei ampliou demais. Foi ampliando. Né? Hoje, muitas outras, inclusive assim... Por exemplo, a mulher teve câncer de mama, ela consegue tirar o carro com isenção. E é claro, dependeria de uma avaliação médica, porque às vezes essa cirurgia, ela deixa sequelas de fato. Sim. E aí o carro tem que ser automático e tal, ela tem que ter mais bem. cuidado. O então carro ela com tem isenção, mas parar na vaga, parar eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê. Se ela não foi afetado os membros inferiores, ela deambula com tranquilidade. E se ela dirige, né? Ela dirige, que eu acho que no teu caso, por exemplo, que você é cadeirante, o teu processo de deslocamento, você encontra mais dificuldade, não é? Quer dizer, se você estiver mais próximo de um próprio público, claro. é mais... E outra coisa, quando eu paro naquelas vagas regulamentadas, outro dia tive que parar lá porque as vagas estavam ocupadas, não sei nem se com deficiência ou não. O fato é que eu estava com urgência, eu tinha que parar. O problema é que eu parei de um jeito, aquelas vagas meio diagonais. Sim. E tem as vagas para deficiente, elas têm aquelas zebradas laterais. Que é para você poder movimentar. Que os motoqueiros desavisados pensam que é para eles. Né? Então eu aviso aos nossos colegas motoqueiros ou motociclistas que as zebradas na vaga de deficiente não é para motoqueiro. É porque eu tenho que literalmente abrir a porta na sua amplitude, depois tenho que tirar a minha cadeira, tenho que montar a cadeira, fazer a transferência para a cadeira e depois sair. Se ele parar a moto do lado da minha porta, eu não consigo abrir a porta, não consigo entrar no meu carro, né? Então, essas vagas, quando você não para na vaga de deficiente, corre o risco de alguém parar do teu lado e você ter que pedir para alguém tirar o teu carro, porque você não consegue sequer entrar no vão, que dirá abrir a porta e colocar a cadeira para dentro e fazer a transferência. Então, é por isso que as vagas, quando são diagonais e tal, elas têm as zebradas, né? Para poder você ter essa facilidade. Doutor Armando, boa tarde, obrigado pela participação. Não cabe ali no caso, vamos supor, se esse cara resolve entrar com uma ação contra esse grupo, como é que a justiça se porta num caso como esse? É curioso isso aí, não é? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ao meu amigo Luciano também, Augusto. É uma cena engraçada, né? Todos nós aqui estamos dando risada, muito engraçado. Mas se a cena for verdadeira, se efetivamente for verdadeira, é um crime de dano, né? Porque o carro dele foi danificado. Isso é fato. Foi visto. Ele está errado? Está errado. Mas a forma como foi feita, realizada, eu acho que extrapolou. A multa está certo, o poder público precisa multar. Até guinchasse, né? Até guinchasse, no caso. Não façam isso, não brinquem com isso, não tentem imitar essa ação, porque isso pode cair numa delegacia e chegar a um crime, porque danificaram o carro dele. E pior, ele sair ali em alta velocidade, desabalar da carreira, acabar atropelando alguém, machucando alguém. Então, não façam isso. Com relação ao que foi dito aqui, eu quero discordar só uma coisa. Se o poder público disse que a pessoa ela é deficiente, acho que não existe o mais deficiente e o menos deficiente. Eu concordo que a sociedade precisa ter um pouco de cautela e educação. É lógico, o sujeito é cadeirante, ele tem ali uma deficiência, vamos chamar assim, nível 1. O sujeito foi portador de um câncer, tem que ter a sensibilidade que aquela vaga é para a pessoa que tem uma deficiência maior. Me recordo aqui um grande amigo me contando uma história real, um fato que aconteceu na Alemanha. Ele trabalhou numa grande empresa alemã, automobilística. Existia uma vaga, um estacionamento muito grande. Os colegas que chegavam bem cedo, saíam de casa mais cedo, colocavam os carros mais afastado possível do portão principal. E os que chegavam em cima da hora tinham a possibilidade de parar o carro na vaga que dá acesso à porta. O que é isso? É consciência. Nós precisamos ter a consciência. Isso aí é educação. Faríamos isso aqui no nosso país? Acho que não. O sujeito chega cedo,
para longe. Para quê? Para facilitar a vida do que vem depois, do colega. Então, se a vaga é para deficiente e essa senhora aí pode andar, poxa vida, deixa a vaga para quem precisa. Isso é consciência. Mas você sabe que a Rede Globo está passando um problema dificílimo hoje, né? Qual o problema? No Rio de Janeiro, o Denis Carvalho, que é o diretor da novela Babilônia e é considerado um ícone dentro da Rede Globo, eu não sabia disso. O estacionamento da Rede Globo interno, no Projac, tem as vagas para os deficientes. E o Denis Carvalho e essas vagas são mais próximas à entrada principal. Claro, ele tem se utilizado dessas vagas. Chato, e aí, o Departamento de Recursos Humanos fez uma notificação. E ele, não é aquela coisa ele continua usando as vagas e agora a direção da emissora está pedindo para outros colegas, não é, que tenham mais intimidade com ele, tentar desmotivá-lo dessa ideia de parar ali. Só que, você sabia que... Eu não sabia, eu li isso no Estadão, fiquei até surpreso. A multa de estacionamento em vaga de deficiente não é só na via pública, é também estacionamentos particulares. Eu desconheço. Aqui em Santos, pelo menos, não é assim que funciona. Inclusive, quando eu estive na Câmara, quando eu fui vereador de Flash, você sabe, né? Foi 19 dias, eu deixei uma propositura de projeto de lei para que a gente fizesse que nem a lei do tabagismo, né? No caso de se você é flagrado fumando no estabelecimento, no restaurante, enfim, não é você que é multado, é o dono do restaurante. Então, a mesma coisa seria com o shopping. Então, se a fiscalização passar e tiver... Porque assim, hoje, os seguranças não querem se indispor com o seu cliente. É engraçado que parece que só quem anda é cliente. Porque quando eu chego e eu questiono, tem alguém na vaga, mas ele é cliente. Eu falo, mas eu sou o quê? Eu vim pedir esmola no shopping? Não, eu também sou cliente. Então, assim, aí os caras, aí eu faço malcriação, eu atravesso o carro na traseira do outro, em qualquer lugar. O senhor não pode parar aí, mas ele também não pode parar aí. Aí depois, daqui a pouco, vem, os caras começam a anunciar, o segurança vai atrás de mim para pedir a chave do meu carro. Mas por que você não anunciou o nome dele quando eu cheguei, para ele tirar o carro dele? Quer dizer, isso, então, assim, eles não querem se indispor, mas comigo pode sim, não sei se é porque eu não vou sair no braço mesmo, não tenho a mínima chance de fazer uma bobagem, dar um socão e tal. Então, os caras acham que comigo pode questionar, com ele, com você talvez não possa, entendeu? Então, a ideia da lei era essa. Em sendo fiscalizado e autuado, o shopping paga a multa, porque aí o shopping passa para a empresa que faz a segurança. E a segurança, consequentemente, passa para o seu funcionário, ó. Se acontecer de for multado, entendeu? Porque senão não tem respeito. Falta um pouco de consciência. Falta um pouco de consciência, na minha opinião. Mas eu li essa matéria que a multa ou é uma multa interna estabelecida pela Rede Globo, mas que o cara, não, ele chegou, ele para na vaga de deficiente. Então deve ser Denis Carvalho. Doutor, eu não sei se o senhor sabe, nós comentamos aqui, não mostramos as imagens. Essas imagens... foram, a partir da publicação no site G1, ontem, ela durante todo o final de semana foi muito compartilhada nos Facebooks, um caso de agressão numa danceteria, e nós temos as imagens, né? Tá, eu vejo, as imagens são até muito fortes, né? Mas vamos colocá-las, estão Aí teve uma discussão, né? E o rapaz lá tentou agredir esse de calça branca, ele acabou escapando ou revidando, enfim. Esse aí é dançarino, né? Porque isso aí não é. Ou ele estava achando que ele era o Anderson Silva, né? Mas, enfim, nessa discussão tem um rapaz, olha só que coisa, né? Que ele tenta apartar a briga, ele tenta evitar aí, olha, o rapaz dá um soco num, e a moça reclama, e o rapaz se afasta e xinga. Então, numa discussão, isso aí está dentro de um estabelecimento. Aí vem esse rapaz com um negócio de moto, aí vem o outro, enfim. Aí começa, esse de calça preta, ele tenta apartar ou segurar o outro. E tá lá, calma, vamos parar, nada disso, não vamos discutir, né? Você vê que tá De repente o cara deu um soco nele, ele cai no chão. Pronto. Até aí, né, não justifica, mas está lá numa discussão e tal, e o rapaz está ali desacordado, e esse rapaz de calça branca, ele vê o menino agora deita, que deve estar, e aí toma um chute na cara e deu um soco na moça. Pronto. Pode voltar comigo. Aí continua essa discussão e tal. Só que hoje, nos dias de hoje, com a tecnologia,
não é, com os telefones celulares, onde todo mundo grava tudo, isso foi para as redes sociais e ontem foi publicado no G1. E a Polícia Civil foi atrás da vítima, que não tinha feito boletim de ocorrência, identificou a vítima. A vítima aparentemente teve o nariz quebrado e o maxilar quebrado. Esse é o menino? Esse é a vítima? Mas ele está sem ter apanhado, né? Isso aí é a foto dele anterior. Porque eu não vou nem mostrar a foto dele na hora que ele está sendo socorrido, que parece que ele destruíram a cara dele. E foi identificada a vítima e a partir daí conseguiram identificar a residência do agressor e a Polícia Civil fez um boletim de ocorrência e ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, o agressor se apresentou à delegacia. Eu ontem cheguei a comentar que na hora que ele dá o chute na cabeça do rapaz, é uma extrapolação da agressão, né? Porque o cara está deitado, está ali atordoado, o outro vai. Ele poderia ter matado esse rapaz. De forma covarde, né? De forma covarde. Porque o cara já está agredido no chão, ele vai lá dar um chute na cabeça. E depois ele dá um soco na moça. Eu acho que e espero que a Polícia Civil tenha esse comportamento, e acho que vai ter, precisamos punir exemplarmente esse rapaz, porque nós já tivemos um caso recente de um assassinato numa casa noturna e que o autor está foragido, né? Não foi encontrado, né? E senão, daqui a pouco, ninguém mais sai de casa. E aí algumas pessoas têm colocado a culpa nos seguranças. Os seguranças não agiram. E no fundo, eu acho que mais do que pôr a culpa no segurança, mais do que... tem que punir o cara. Esse cara deu um soco numa mulher, não é, Maria da Penha? Olha, a nossa sociedade está tão violenta, é uma coincidência. A última vez que eu estive aqui nesse programa, há pouco tempo. Então, você também mostrou... uma violência dentro de uma farmácia, lembra? De um rapaz que deu um soco, coincidentemente. É verdade. E agora eu volto, outra violência. Que eu não sei o que aconteceu naquele caso lá. Eu lembro que no dia eu falei, olha, isso não é uma lesão corporal, isso é uma tentativa de homicídio. É verdade. E depois a imprensa veiculou que realmente ele está respondendo o inquérito por tentativa de homicídio. Olha agora, só. Nesse caso, especificamente, primeiro uma forma covarde. Nós observamos ali que é um fim de festa, né? Sim. Foi bem tarde. Por coincidência, no sábado eu estive nesse local, eu fui ao show do Caetano Veloso com a minha esposa. Que ótimo. E a hora que terminou o show, esse pessoal estava entrando. Foi no mesmo dia, viu? Foi na mesma noite. Na mesma noite, aliás. Terminou o show, peguei meu carro, fui embora e esse pessoal estava chegando, estavam todos vestidos de branco. Meia-noite e pouco, eles estavam chegando para entrar na boate. Eu até comentei com a minha esposa, nossa, que interessante, esse pessoal todo de branco. Parece festa de final de ano, né? Ano novo, mas não é. Era o nome da festa. Festa do branco. Eu fiquei sabendo depois, porque todo mundo ficou sabendo. Lógico. Mas nós observamos ali uma forma covarde, o sujeito tem um porte maior. Lógico. Me parece que ele deve conhecer de artes marciais, porque bateu bem, né? Bateu forte. E de forma covarde bateu na moça. Não é Maria da Penha, porque não existe relação marido e mulher, nada. Ok. Nada. É apenas agressão. É uma lesão corporal. E mais. Uma lesão corporal. E mais. A lesão corporal, o interesse é da vítima. A polícia não vai atrás, só vai atrás depois que a vítima falar, eu quero ver esse sujeito processado. A ação Isso é importante, então. Importante. A ação penal é do seu interesse, é próprio. Não adianta você ir a uma delegacia de polícia, comunicar que quem bateu foi A, B ou C e não representar, não tomar providência. Senão fica num simples boletim de ocorrência e para por aí. Ao passo que se a pessoa ela fala assim, eu quero dar prosseguimento, vou dar prosseguimento, inclusive no fórum depois também. Se isso não acontecer, a coisa não anda. Agora ali cabe a moça entrar com uma ação e a vítima entrar, e o rapaz que tomou o soco e o pontapé entrar com uma ação. São duas coisas distintas. Isso. E o agressor responde por dois casos distintos, doutor? Não, é um caso só com duas vítimas. Um caso só com duas vítimas. Entendi. É um ato só. Em virtude da comunicação, né? Foi tudo ali no mesmo ato. É lógico que talvez uma pessoa vá em uma delegacia, mas depois isso vai tudo cair no fórum. E uma outra pergunta. O rapaz ele teve o maxilar, de acordo com informações do delegado, um maxilar quebrado.
e o nariz quebrado. Fatalmente ele vai ter que fazer algum tipo de... Se foi maxilar quebrado, foge do que eu disse. Dependendo da lesão, se a lesão for leve, grave, gravíssima, o delegado vai tomar outra providência e o judiciário também. Sim. Tudo vai depender do que o médico legista constatar. Mesmo que o cara quisesse, eu acho que ali ele tentou matar o cara, chutar a cabeça de uma pessoa deitada, meio deitada ali e tal. Quer dizer, mas se só rompeu, fraturou o maxilar, aí descaracterizaria pelo dano que ele proporcionou, é isso? Olha, a tentativa de homicídio, ela não precisa nem ter lesão. É isso que eu ia dizer. Nem ter lesão. Okay. Se o delegado, visualizando essas imagens, entender que aconteceu uma tentativa de homicídio, tudo que eu estou falando aqui cai por terra. É lógico. Entendeu? Agora, doutor, e o rapaz que sofreu essa agressão, ele pode cobrar do agressor em uma indenização? Interessante a sua pergunta. Porque uma legislação nova. Ele vai ter que contratar um cirurgião plástico. A sua pergunta é bastante interessante. A lei foi alterada recentemente e esse pedido pode ser feito no próprio processo criminal. Não é a esfera civil. Pode ser na esfera civil, okay. Mas também no próprio processo criminal, numa composição, na hora da transação penal, fala assim, olha, eu não represento contra o senhor, ou represento, mas eu tive um prejuízo com o meu cirurgião plástico, com isso, com aquilo outro, que está aqui, de tanto, eu quero que o senhor pague. Aí o juiz vai forçar, vai tentar compor ali para que as partes se acertem. Pode ser na própria ação criminal. Isso, pode ser na própria ação criminal. Luciano, tá demais a violência, né? Tá ruim esse negócio, né? Eu não sei, eu acho que é o mal do século XXI, né? As pessoas não têm mais amor ao próximo, a vida tá abandonada, né? As pessoas não respeitam mais a vida do próximo, nem as suas mesmo, né? Então, assim, eu acho que esse é o mal do século XXI, as pessoas não têm paciência, né? A falta de paciência, essa raiva, né? Você vê o estádio de futebol, eu gosto de futebol, há muito tempo eu não vou. Não dá. Futebol, não dá, eu tô louco para ir ver lá o novo Allianz Parque, que inclusive a Globo insiste em não falar o nome, né? Mas eu acho interessante. Aqui pode falar Allianz Parque ou não? Tá. Mas você sabe que porque é impressionante, né? Quer dizer, nos Estados Unidos, as emissoras americanas, elas não se furtam em chamar, desculpa, elas não se furtam em anunciar as arenas. Por um motivo só, elas sabem que aquele patrocínio é importante para a manutenção do clube. Então, há um intuito. Agora não, a Globo ela quer ganhar uma grana da Aliança para falar Aliança. Aí também não dá, né? Não dá, né? Aí então, também assim, já paga uma mixaria para os clubes. Aí não dá. Então eu não vou mais em estádio de futebol, a gente tem medo, né? Não é nem no jogo em si, né? Já lá fora as pessoas já estão incitando a violência, já estão se agredindo. Se você veste uma camisa da cor diferente, o cara não gostou da cor da tua camisa, um abraço. É verdade. Entendeu? Então eu acho assim... E essa discussão aí, informalmente, a informação que eu tive, foi uma discussão banal. O cara estava falando lá, franguinho e tal... Talvez por ele ser... Apesar que está meio gordo, meio barrigudo, mas por ter uma composição física mais avantajada. O que me chama a atenção é que ele agrediu o cara que estava separando, né? Quer dizer, pô, aí também... Aí não dá. Agora, duplamente covarde. Agora, Luciano, eu queria que você... Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, acredito que sim. Só para relembrar o que o doutor Armando comentou, isso aconteceu um mês atrás, 40 dias talvez, numa farmácia em São Luís. Esse sim que era lutador de MMA. O cara que ia lá, o gordinho aí, olha esse aí. Isso, essa imagem ele tá de camisa rosa, atrás. Segura um pouco, Walter. Segura, Walter. O que apanhou, acho que é deficiente mental, é isso? Não, assim... Nós estamos vendo ali no canto oposto ao logotipo do programa, tem um rapaz de camisa rosa que alegou ser lutador de MMA. Não acredito, porque nós sabemos que os profissionais que se dedicam às artes marciais sabem que são armas e que nunca tomariam uma atitude tão covarde como essa. Esse rapaz que está logo atrás, de camisa escura, ele tem problemas neurológicos. Ele é uma pessoa que conhecida no bairro, mas ele tem alguns problemas neurológicos. E ele é muito simpático e tal. E ele já tinha passado pelo caixa. O desconto... Eu tenho isso. Volta comigo um pouco, Walter.
eu tomo um medicamento que eu tenho desconto da fábrica. E às vezes você chega no caixa e a atendente do balcão esqueceu de fazer o documento. E às vezes, e aí o caixa fala, o senhor tem que voltar no balcão. Você vai, volta no balcão, faz o documento, você não vai pegar uma fila de novo, não é? Claro. A pessoa já passou. Esse foi exatamente o que aconteceu com esse jovem. Ele tinha ido ao caixa, a atendente falou, olha, faltou lá, ele voltou para o balcão e aí voltou para a fila, educadamente, solta, Walter, e ficou atrás do rapaz. E aí, para, Walter, para aí, Walter, segura aí, Walter. Aí ele, educadamente, ele acha que a moça o chama e ele se adianta e vira para esse cidadão de camisa rosa e diz assim, olha, o senhor se incomoda, falou alguma bobagem assim, nada ofensivo, testemunhas, não houve nada do nada. E aí vamos ver a cena, solta, Walter. Nossa Senhora, que isso? Que é isso, mano? O cara é louco, meu. Impressionante. Pode voltar. Esse menino ficou um dia no CREI, ficou 1 ou 2 dias, depois ele foi liberado e depois teve que retornar porque sentiu dores de cabeça fortes e tal. Não dá para entender, Luciano. Esse menino, assim, não há... Diferente do episódio anterior, que possa ter havido alguma desavença, nesse caso aí não, o rapaz só falou alguma coisa, tipo, olha, eu vou passar na sua frente, o senhor me desculpa, ou dá licença, ou qualquer coisa que ele tenha dito, não justifica. Não justifica. É o que eu estou falando, é um barril de pólvora, né? As pessoas estão sempre prontas para explodir. Agora, não há o Luciano e o doutor Armando, não há, quando a pessoa agride um portador de necessidade especial, não há nenhum agravante? Sim, sim. A lei fala sobre isso, sim. Se a pessoa tem alguma debilidade mental, tem sim. Nos artigos dos crimes contra... É chamado incapaz? A lei chama de incapaz? Não. Nos crimes contra a vida, começando lá do 121, nós temos sim um dispositivo que fala... Precisa ficar caracterizado. Nós falamos aqui, mas nós não sabemos efetivamente se esse rapaz realmente tem alguma debilidade. Não, ele tem problemas neurológicos. Então, eu lhe dou certeza que a pena será agravada. Precisa saber se ele é doente mental ou deficiente intelectual. Ele é deficiente intelectual. Ele é deficiente intelectual. Então, eu vi a matéria ele tem uma deficiência. A pena será agravada. Né, Augusto? Por exemplo, eu não tenho nenhuma debilidade. Pelo menos acho que não. Né? Eu tenho assim, meu cognitivo está preservado e tal. No entanto, uma agressão dessa, uma pessoa com cadeira de roda, também fica caracterizada uma covardia, porque como vai defender como? Não tem como, né? A não ser que você esteja com um trabuco desse tamanho embaixo da perna para poder revidar. Porque não tem como, cara. Nem que eu batesse nele, entendeu? Porque um soco, você parte do princípio que não é só o soco em si, né? O soco é o final, que é o contato. Mas você tem todo um approach de pernas, de tronco, com a envergadura do braço, e ao atingir o ponto você tem uma força gigantesca e você segura. Se eu bater em tu, eu caio para trás, porque não tem push para segurar. Entendeu? Então eu bato em tu e vem para mim a violência. Eu acabo recebendo contragolpe de mim mesmo. Então não tem nem como sair do braço desse jeito. Agora, se não tivermos punição severa, nesse caso que nós estamos acompanhando, e no caso desse último final de semana, começa... E assim, eu sei que muita gente nas redes sociais está pondo a culpa no estabelecimento comercial, que os seguranças não separaram. E olha, eu até comentei isso aqui. Pelo que os seguranças ganham, você me desculpa, viu? Não adianta. As pessoas têm que ir para os estabelecimentos comerciais, para esse tipo de lugar, sabendo que se ele fizer uma coisa errada, ele vai ser punido, ele vai cumprir pena, ele vai ficar preso. Não adianta passar a responsabilidade. Não estou defendendo estabelecimento comercial, não. Eu estou colocando que não adianta a gente sempre estar passando a responsabilidade para alguém que não seja o Estado. O Estado é responsável em punir esse cara e ele tem todo o direito de constituir um advogado e se defender, dizer que xingaram ele, a mãe dele ou qualquer coisa assim. Mas ele precisa precisa ser realmente punido. Quer finalizar? Quero sim. É muito triste, mas o problema é chamado impunidade. As pessoas sabem que a envergadura da lei não é muito grande e, lamentavelmente, a lei existe, o Código Penal existe,
mas o alcance do juiz, né, do Estado nas pessoas, em virtude do que nós constituímos como lei, como Código Penal, não vai atingir. Mesmo que ele receba uma pena na lesão corporal, não na tentativa de homicídio, que é um crime bem maior. É uma pena pequena, podendo ser transformada até em cesta básica. Uma prestação de serviços à comunidade, e deixou essa pessoa sequelada com um problema para a vida toda, porque ele vai ver essas imagens na internet, porque isso vai cair na internet, ele vai localizar, e isso será um problema para a vida toda. E a cena dele sendo atendido é pior ainda. É pior ainda. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco, o Luciano Marques vai comentar aqui sobre as conferências municipais na cidade de Santos. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta ao vivo. Um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! Acesse o site www.grupoincatep.com.br. Luciano, você estava me dizendo antes de começar o programa que você percorreu a cidade toda praticamente. Rapaz, foi uma maratona, né? Foram 25 pré-conferências. Na verdade, a conferência começa hoje às 19 horas, a abertura oficial lá na Unip, aqui na Manuel Francisco Sem Número. O Francisco Manuel Sem Número. Mas pra gente, porque a conferência, na verdade, ela é um... Só para explicar para o pessoal que às vezes não sabe, é atrás, ali do lado do Teatro Municipal de Santos. Isso mesmo, do lado do Teatro Municipal, que na verdade a NIP pega pela Rangel Pestana, mas a entrada oficial dela pelo canalzinho, né? Então, como eu estava te falando, a conferência é um momento único, né? De todos os segmentos sociais, de lutas sociais. Então, tem a conferência do idoso, da mulher, do negro, do índio, da juventude, e também não é diferente com a pessoa com deficiência. Então, para chegar nessa conferência hoje e amanhã, hoje a abertura é de noite e amanhã o dia inteiro, discutindo em grupos e depois à tarde na plenária final, a gente teve que ter um pré, né? Então a gente percorreu a cidade, fomos na zona dos morros, fomos na zona noroeste, estivemos aqui na área central, fomos até Monte Cabrão, Caruara, Zona Leste, né? Muita reclamação, fomos nas entidades. Bastante, não é nem reclamação, é propostas mesmo, né? O pessoal tá assim, pelo menos na questão da pessoa com deficiência, não sei os outros segmentos, muitas propostas. Agora o interessante, Augusto, é que a gente chegou à seguinte conclusão, depois de 25 pré-conferências, 85 propostas, né? Foram 88 propostas e 85 delegados eleitos. Foram 85 delegados eleitos e os 29 delegados que já são natos, que são conselheiros atualmente. Então foram 88 propostas, mais eventualmente umas 10, como é que chama aquilo? Monção, né? De repúdio a isso, aquilo e tal. Mas propostas concretas. E dessas 88 propostas, que interessante, apenas uma das 88 não está consignada em lei ainda, que é a municipalização das calçadas. O resto tudo já está na lei, constitucional, está na Convenção Mundial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então o que está faltando, Augusto? Cumprir a lei. Mas eu queria falar dessa municipalização das calçadas. Nós temos fotos do Luciano, não é isso, Daiane? Foto do Luciano, aquela foto que ele tá pelado, aquela não, é aquela? Não, essa não. Pô, aí vai dar um problema aí pra gente. Pô, que isso. Mas tem o Luciano. Não tem aquela também de mestre sala da Padre Paulo? Não tem também. Não, essa não tem. Mas você parece que fez uma vistoria na cidade, é isso? No meu Facebook. Opa, Daiane fez uma pesquisa. Você fez, o que você fez? Você andou a cidade, Luciano? Não, então, rapaz, eu fui fazer um passeio com a minha filha. Nesse que legal. Domingo agora a gente almoçou. Esse domingo? Foi esse, a gente almoçou junto, aí saímos do almoço, falamos, vamos dar um rolê no centro. Minha filha gosta muito do centro e eu também. E eu tava louco para apresentar para ela o frappé de café, ela da bolsa do café, porque eu adoro aquele frappé, né? E ela não sabia, café, ela já não gosta muito de café, mas café gelado ela achava inconcebível a ideia. E foi engraçado que, então a gente aproveitou, chegamos um pouco mais cedo, aí falou, vamos dar um rolê de bonde, vamos dar um rolê. Aí o pessoal super atencioso, né, o pessoal, legal. Inclusive o pessoal da CET, aí eu fiz questão de bater essa foto, lógico, que tá a equipe da CET, tá as guias turísticas, tá os motoneiros, os cobradores, enfim, uma galera simpaticíssima, né? Que ajudou a fazer tudo aqui, porque é tudo manual ali, né? Eu comentei no Face, quem disse que só tecnologia promove a acessibilidade? É bem artesanal, porque o bonde, inclusive, é de 1827. Esse bonde, que é o reboque, na realidade, ele era puxado por jegue quando foi inaugurado na ocasião, né, como transporte público. Então, foi tudo muito artesanal, mas com muito amor. Né? Aquelas pessoas ali, eu falei, não, eu tenho que postar. Vocês me dão a honra de postar uma foto com vocês? Ele falou, claro, eu vou pôr no meu Face, não tem problema. Então, parabenizar toda aquela equipe que me atendeu. E a acessibilidade para o bonde foi tranquila? Foi tranquila, é uma rampa, né? Você viu? Ela é toda encaixada, né? Vem o pessoal da CET. Eles foram montar, foi montado exclusivamente? Aquela prancha, coloca aquela rampa, ela fica embutida embaixo do bonde. Ah, tá certo. Quando tem a requisição de uma pessoa com deficiência no ponto que vai pegar a cadeirante,
Aí eles requisitam a CET, que está ali pertinho, na realidade. Entendi. Eles se deslocam até lá e aí eles montam aquela rampa com aquele puxador, tá vendo? Tem um guarda-corpo ali direitinho, é colocado um pino para dar segurança para a rampa não escorregar, não cair. Depois eles desmontam, guardam tudo ali embaixo do próprio reboque, porque como o bonde ele tem 3 paradas, né? Tinha pouca gente no bonde, é verdade, mas toda vez que passa naquele ponto que é específico de parada, a moça perguntava, o pessoal quer descer? Quem quiser descer, então aí para, todo mundo desce, faz o passeio ali, depois volta pro bonde. A gente acabou que optou por não descer. Eu mesmo não queria mesmo, eu queria mesmo ouvir a história novamente, a minha filha também, a gente estava ali curtindo a história de Santos, né? Que é muito legal a história de Santos, vamos falar a verdade. E depois, no final, fomos brindar com frappé de café na bolsa. Ela gostou? Amou, cara. Tá apaixonada pelo frappé. Doutor Armando, o senador Ronaldo Caiado publicou no seu Facebook hoje um pedido de habeas corpus do Lula na Justiça do Paraná. E nós temos o link. Não temos o link? Ah, não conseguiu baixar? Não. Você baixou pelo menos a postagem do Ronaldo Caiado? Também não. Bom, então vamos aproveitar, não vamos colocar no ar, mas é só você entrar na Justiça Federal, né? É só digitar lá ou entrar no Facebook do Ronaldo Caiado, você vai ver o link para um habeas corpus que o Lula teria impetrado esses dias no processo da Operação Lava Jato. Em razão da prisão do Marcelo Odebrecht e também do representante da Andrade Gutierrez, e hoje foi deflagrada a segunda etapa da operação que prendeu esses executivos, me parece que criou-se uma expectativa do Lula ser preso para prestar esclarecimentos, até porque ele não tem fórum privilegiado. Não tem mais. Está fora do fórum privilegiado. E aí, para surpresa, o Ronaldo Caiado publicou essa informação que o Lula, se antecipando a uma prisão, teria impetrado um pedido de habeas corpus. Sim, isso é muito comum no direito penal, chamado habeas corpus preventivo. Preventivo. Eu já fiz muito, faço. Muito interessante. Quando está para acontecer alguma coisa, o sujeito se adianta, aquele paciente, nós chamamos de paciente, a pessoa que está na iminência de sofrer algum problema com a sua liberdade, e nós impetramos o habeas corpus preventivo. Eu só não entendi, só não ficou claro. Ele só colocou no Facebook, só demonstrou o que foi feito pelos advogados do Lula? Ele publicou a tela do computador dele com todo o processo e deu o link. Quando você entra no link, você acessa o site da Justiça Federal do Paraná e aparece ali... Entendi. É que Ou seja, ela não deve ter conseguido, porque eu logo cedo, era umas 7 horas da manhã quando eu vi isso e já entrei, possivelmente isso... hoje as redes sociais, deve estar todo mundo indo lá para querer confirmar se realmente o Lula está com... Sim, e essa prisão pode ser decretada a qualquer momento pelo próprio juiz Moro, que é um juiz singular. É verdade. É um juiz que está atuando nessa operação Lava Jato. Ele não precisa de autorização superior dos tribunais superiores. Até ele porque mesmo não envolve políticos, não é verdade? Não, é porque o Lula hoje é um cidadão comum. Porque não envolve, porque eu já li também que ele não tem convocado parlamentares ou ninguém com mandato para não correr o risco de perder o domínio da ação. Esse é o medo dele, é muito cauteloso. Por quê? Se ele insere no processo uma pessoa que tem foro especial, esse processo será remetido para outra justiça e sai das mãos dele. Tanto é que o Fernando Pimentel, desculpa te cortar, ele não chamou o Fernando Pimentel, chamou a mulher do Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais. E é uma estratégia dos advogados, brilhantes advogados, diga-se de passagem, que atuam nesse processo, de inserir pessoas que têm foro especial. Agora, com relação ao ex-presidente da República, se o juiz, porventura, quiser decretar essa prisão, não precisa pedir autorização para ninguém. Mesmo ele tendo sido presidente. Sim, hoje ele é um cidadão como nós três aqui. Cidadão sem nenhum tipo de regalia, vamos assim chamar. Então, talvez ele sentindo algum medo, alguma pressão, ou alguém já falou alguma coisa para ele, ele constituiu o seu defensor, que fez um habeas corpus preventivo. Vamos aguardar nas próximas horas o que o judiciário vai falar. Olha, ontem foi a Thelma de Souza. Ontem foi quarta. Na terça-feira, o nosso convidado de terça-feira disse o seguinte, que o pai, o Emílio Odebrecht, pai do
Marcelo Odebrecht, fundador da Odebrecht, teria dito o seguinte: se o filho dele continuar preso, é bom construírem mais 2 celas, uma para o Lula e uma para Dilma. Se ele falou é porque ele tem alguma prova. Emílio Odebrecht. Se ele falou é porque ele tem alguma prova. Agora, eu quero só fazer uma crítica aqui e que os senhores telespectadores me entendam e os colegas estão nessa bancada. A prisão, ela deve ser algo último momento. Você prender as pessoas para que as pessoas falem, gritem ou entreguem os outros, isso é uma estratégia, desculpa, que não deve ser utilizada no Estado Democrático de Direito. Cadeia para quem precisa. Agora, você prender a pessoa antecipadamente para que ela fale alguma coisa ou prendê-la para que ela forneça provas, não, isso eu não concordo. Luciano, eu tive ontem com a Thelma aqui no programa e ela se colocou, lógico, está sentida com tudo isso, né? E eu até fiz aqui uma defesa da Thelma de Souza, que é uma pessoa séria, uma política que tem uma trajetória importante, não tem uma mácula. E nós não podemos colocar no mesmo... De forma alguma, né? Lógico. Pessoa séria. Não tem cabimento. A gente achar que o cara é petista, é ladrão. Não é bem assim. Não podemos colocar todo mundo nessa... Mas ela me disse que vai tentar, Maria Lúcia Prandi, vai tentar reconstruir o PT politicamente. Você que vive a política na cidade... você acha que é possível isso? Eu acho que é possível. Eu acredito sempre que é possível, cara. Eu não posso desacreditar, senão não faz sentido. Eu fui do PT, né? Por muitos anos fui chamado de vermelhinho na cidade, olhado com os olhos meio tortos pelo pessoal da direita. Hoje eu acho que inclusive não tem nem direita nem esquerda. Para mim tem governo e oposição. Né? Os partidos meio que se nivelam. Acho uma bobagem. Hoje eu não voto mais em partido, cara. Definitivamente, partido para mim é mais uma coisa qualquer, que é uma ferramenta para uso de momento, porque eu sou do tempo que partido político tinha uma militância 365 dias do ano, todo ano, independentemente de eleição ou não. Quem tinha voz eram os filiados do partido, seus militantes verdadeiros. Hoje eu ouço muito, você não quer partido tal? O dono lá é o fulano. Na verdade, já é o partido do fulano, partido do fulano. Então, se partido tem dono, não serve para mim, porque eu não tenho dono, né? Meu dono só tem um, que é Deus. Então, o resto, o partido é feito de grupo, de pessoas que têm o mesmo pensamento, comungam a mesma ideologia e tal. As ideologias se perderam, porque você lê as cartas magnas dos partidos, são todas iguais. Fala do descamisado, do sem terra, do não sei o quê, da inclusão, da mulher, do negro, do índio. Mas qual é a profundidade? Bom, inclusive, recentemente estavam, não sei se já fizeram, o PAS, ouviu falar do PAS? Eu cheguei a comentar com você, o PAS, Partido pela Acessibilidade e Inclusão Social. Você me falou. Na última conferência nacional lá em Brasília, tinha um grupo de deficientes, me chamaram para um canto e a gente começou a falar sobre criar o PPCD, Partido da Pessoa com Deficiência. Aí eu falei, puta, cara, eu acho interessante, mas acho muito segregador. Se a coisa virar moda, né? Vira o partido da mulher, o partido do gay, o partido do negro, o partido do idoso, o partido do branco, o partido do amarelo, o partido do deficiente. Aí vira esculhamba tudo. E todos nós, na verdade, somos só seres humanos. É o que mais importa, independentemente de qualquer outra coisa. Mas eu achava interessante também, por outro lado, porque nenhum partido que está aí hoje nos representa, leva a nossa bandeira a sério. Ele faz aquela demagogia, porque pela inclusão, porque para todos, cambal. É nada para todos. Eu não vejo política para todos, em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. Está muito longe de ter política para todos. Bom, enfim, aí eu comecei a trabalhar no PAS, né? Eu comecei a conversar com liderança aqui na Baixada, no Vale do Ribeira. Quando eu fui na primeira reunião na estadual, conhecer as lideranças estaduais, aí eu fiquei sabendo que já tem dono o partido, já tem padrinhos, eu não vou falar o nome para não ficar deselegante, mas já tem dono. E eu falei, não, o fulano está ajudando a gente. Eu falei, não, eu estou fora, eu não quero. Já chega, não, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, querido, eu construí um partido que hoje está no governo, e lamento por isso, porque hoje eu não posso ouvir falar nesse partido, porque traiu literalmente toda aquela ideologia. Meu pai morreu e foi enterrado como indigente e era militante desse partido. Então, sabe, foi largado às mínguas. Então, as lideranças foram abandonadas. Eu acho interessante até propor isso. Acho interessante de verdade. Mas tem que resgatar de verdade. Não pode ter dono, não pode ser a Thelma dona, ou a Maria Lúcia Prandi, ou a Mariângela Duarte, porque inclusive o PT perdeu grandes lideranças. Mariângela Duarte, é verdade. O Fausto Figueira, outras tantas lideranças que saíram do PT,
por conta de que o partido perdeu sua essência. Qual é a essência? A militância, as pessoas na rua, as pessoas com bandeiras verdadeiras, né, falando o discurso nosso, que é o discurso do povo. Aí depois a gente foi assumindo o poder, e hoje meio que se perdendo. Desculpa, cara, nada contra. Então o Luciano, ele está compartilhando a opinião do Lula, né? O Lula declarou na sexta-feira. Eu não sabia que ele fez esse comentário, mas é o meu comentário. Ele declarou que o PT deveria, que o PT só pensava em cargos e só pensava em eleições, que tinha perdido o ideal da utopia. Você viu a declaração do Lula? Sim. E o Lula tá bravo, hein? Tá bravo. Inclusive falou que ele está no... Volume morto, né? E estão mesmo, né? Estão num momento crítico. Aliás, o governo todo. Você comentou a questão da prisão para informação, mas a prisão, quando é feita dessa maneira, não é para preservar que a pessoa que vá depor não interfira nas investigações, e aí surgiu a polêmica. Eu até quero aproveitar e fazer essa pergunta para você. Um bilhete que o Marcelo Odebrecht teria passado para os seus advogados, onde ele teria dito ali para encerrar, não, agora está me fugindo a frase. Limpar os arquivos, dos computadores. Limpar não, mas disse assim, deletar. Delete não sei o que. Delete o e-mail e tal. E aí depois, não é deletar a palavra, destruir, obrigado, Daí. Destruir e-mail tal. E aí a Polícia Federal ficou atenta e depois, não, mas o destruir seria a tática do advogado. Mas o que eu chamei a atenção é o seguinte, o cara, a Polícia Federal tem acesso a uma mensagem que ele passa para o advogado? Pelo que eu entendi foi o seguinte, esse bilhete foi encontrado dentro da cela. Não foi uma mensagem eletrônica. Precisa ver, em primeiro lugar, se esse bilhete é verdadeiro, se esse bilhete foi da lavra da pessoa que está presa. E outra, ele não precisa de bilhete para dar alguma informação para alguém. Se ele tem alguma informação, ele espera o advogado, espera o familiar e passa. Porque ele tem acesso ao advogado. Lógico, né? O advogado entra na carceragem dentro daquele expediente ali a hora que ele quiser. Mesmo na Polícia Federal? Em qualquer polícia, em qualquer carceragem. É óbvio, você não vai. Aí tá o bilhete. Você não vai procurar a cadeia pública, você não vai procurar o CDP. É uma carta, não é um bilhete, né? Isso é uma carta. Chamar isso de bilhete é até uma ofensa. Isso é praticamente um best-seller. Agora, só para deixar claro para a sociedade, existem mecanismos que a polícia e a justiça, para segurar as provas, a condução coercitiva. Tira o sujeito de casa às 6 da manhã, leva para a sede da Polícia Federal ou outra polícia que está ali investigando e colhe o depoimento. E entra na casa dele e faz busca, não precisa prender. O que está acontecendo, eu estou observando, é a coação. Estão prendendo as pessoas para que as pessoas fiquem estressadas e aí falem em nome de outras pessoas ou entrem na delação premiada. A Dora Cavalcante está brava. O que é um perigo. Delação premiada é um perigo. A Dora Cavalcante é a advogada ou é do Marcelo Odebrecht, tá brava. Ela tá fazendo o papel dela. Ela disse o seguinte, estão rasgando a Constituição. A prisão é a última coisa. Como é que você põe uma pessoa na prisão porque estão investigando? Investiga primeiro, condena, transita em julgado e aí você coloca na cadeia. Colocar na cadeia para colher provas, não. Mas, não é inadmissível. Inclusive, eu já li que todos os caras que estão presos desde o ano passado estariam de forma irregular. Sim, até porque o tempo já. Quanto tempo essas pessoas estão presas? Agora, doutor, sem um decreto condenatório? Então como que o cara... desculpa, eu não estou entendendo. Então a justiça... Ou ele chega lá e fala, não, está preso por causa disso aqui. Não divulgamos ainda, mas tem tudo... É possível não, isso? Mas não tem nada. Você tem uma investigação em curso, como eu disse, e estão prendendo as pessoas para que elas façam delação premiada. Então nós perdemos o Estado de Direito, pô? Há tempo. Há tempo. Em alguns processos, há tempo. Lamentavelmente. É mesmo? Sim, lamentavelmente. Lamentavelmente. É grave isso, viu? Gravíssimo. Sem querer defender aqui os presos, mas um Estado de Direito deve ser mantido, não, sem dúvida nenhuma. Luciano, nós vamos fazer um programa aqui, eu quero discutir com você a municipalização das calçadas. Eu acho um absurdo as prefeituras terem passado a responsabilidade das calçadas públicas, porque a calçada é pública, a manutenção para os
o proprietário para os particulares. Se o cara quebra a calçada para fazer alguma coisa para trocar o piso, tal, eu até entendo que seja a responsabilidade dele. Agora, o que a gente vê é que quem quebra as calçadas são as concessionárias. Outro problema. Não arrumam e a prefeitura também não faz nada. E, infelizmente, hoje você tem determinados imóveis que os proprietários não estão nem aí. E aí as pessoas não conseguem, porque o problema não são os cadeirantes, claro que não. Idosos. Aí não dá para você falar sobre mobilidade urbana quando a calçada depende de cada um, cidadão. Porque eu faço a minha, tu faz a tua, mas se o vizinho da nossa rua não faz, o nosso quarteirão está perdido. Com certeza. Isso não é mobilidade urbana. Luciano, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Posso fazer os comentários? Tá louco, meu? Não pode? Não pode. Não, você tem 10 minutos para encerrar, pô. Pensei que tá mandando eu embora já, pô. Não, então, pô. Augusto, assim, eu queria aproveitar o teu espaço para convidar as pessoas hoje, às 19 horas, aqui na Unip, na Francisco Manuel Sem Número, né, a rua do Canalzinho ali, perto do Teatro Municipal Brás Cubas, para participar da 7ª Conferência Municipal das Pessoas com Deficiência. Lá estaremos deliberando daquelas propostas todas que eu falei no primeiro bloco, as prioridades para o próximo quadriênio, né? Tá aí o nosso convite à comunidade santista e também da Baixada, claro. E também estaremos elegendo os conselheiros municipais que farão a gestão para o próximo quadriênio, além de eleger os representantes da nossa cidade que irão para a conferência regional e lá vão ser eleitos para ser delegados estaduais e chegarem até a nossa conferência nacional. Estão todos convidados, será uma honra recebê-los para debater sobre as prioridades de política pública para os mais de 120 mil cidadãos e cidadãs santistas com deficiência em Santos. Um abraço, Luciano, obrigado, viu? Doutor Armando, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição de todos os senhores aqui. E olha, eu vou fazer 50 anos, eu sou idoso já. Você é mais novo que eu, né? Eu sou mais novo que você. Tô acabado, mas eu vou daqui a pouco virar idoso. Eu já sou chato, mas eu vou ser mais chato ainda, porque como idoso eu vou ter que exigir alguns direitos que eu não tô... Uma dessas são as calçadas nessa cidade, é um absurdo cada uma que eu vejo. Muito obrigado pela sua participação, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã às 1h15 da tarde ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.